Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Resolva os Problemas com o David. Meu nome é Arthur Meu nome é David. e hoje o tema é Estou sendo perseguido pelo síndico. O que faço? Bom, acho que você já foi perseguido, David? Não sei. Como condômino, não. Como condômino, não. Como síndico, sim. Tá, como síndico, sim. Mas eu acho que isso é conversa para outro dia. Tá certo, isso aí. Bom, a gente resolveu falar disso hoje porque, bom, a gente cansa de todo evento, né? Todas as redes sociais, a gente sempre recebe dúvidas, né? Perguntando, tô tentando fazer isso no meu condomínio, o síndico não deixa, o síndico tá falando mal de mim aqui, o síndico fala mal de mim lá, o síndico fica tirando foto minha, fica gravando, fica dando advertência por nada. E pensando nisso, a gente pensou em fazer esse vídeo aqui para você. Bom, para começar, David, fala pra gente, o que é de fato ser perseguido? Ok, nós precisamos, Arthur, nessa questão, separar bem as coisas. Tá. Normalmente, quem reclama que está sendo perseguido, ele reclama disso porque ele teve uma ação e o síndico, para se defender, para se proteger, tem uma reação. Normalmente é isso. Então você tem um condômino que começa a falar para as pessoas os erros do síndico, começa a falar para as pessoas como o condomínio poderia ser melhor, começa a apontar defeitos no condomínio, seja quando ele fala diretamente ao síndico, ao grupo gestor, e isso piora bastante quando ele fala com outras pessoas. Então, normalmente, a pessoa pode dizer, estou sendo perseguido ou perseguida pelo síndico, quando, ao ela ter ou não tido uma ação, o síndico utiliza contra ela de duas, vamos dizer assim, de formas diferentes do que ele utiliza com os demais, para punir, para advertir, para multar, ou se o síndico começa a falar da pessoa. Então é mais ou menos a questão da perseguição é quando o síndico começa a tratar o condômino de forma diferente você tinha falado agora essa segunda parte? Quando ele fala da questão Da pessoal, pessoa. da pessoa. Entendi. Então, se o síndico trata com 2 pesos, 2 medidas, né? Então, vamos lá. Alguém tem criança e essa pessoa que se sente perseguida tem criança. Aí a criança chora às 11 da noite, é uma criança pequena. Ela recebe advertência e talvez até multa. Mas no condomínio existem outras 10 famílias que têm criança pequena, que também choram de madrugada, de noite. Podem até ter recebido advertência, mas não receberam a multa. E às vezes nem receberam advertência, Entendi. porque é Ficou amiga na do síndico. conversa. Então ficou na conversa. Então veja, são 2 pesos e 2 medidas. Numa situação dessa, a pessoa reclama, estou sendo perseguida, e tem razão de dizer. A outra no campo das ideias não houve embate, não houve discussão. Mas aí o síndico, a síndica, autoritário, começa agora a falar da pessoa. Você viu? Trocou de carro, só pode ter roubado. Você viu? O marido sai de casa, aí ela recebe visita do pedreiro. Vamos pegar um outro caso. Você viu? Ele antes de chegar em casa, ele sempre passa no bloco B, apartamento X. Então começa a falar da pessoa. Então essa segunda parte que fala da pessoa em si, imagina que o João não concordou com a forma de fazer a reforma do condomínio, ou alguma manutenção, alguma cobrança em si, e aí, por conta disso, o síndico tenta atacar ele pessoalmente, falando de assuntos que não tem nada a ver. Não teria nada a ver, ou seja, vai tentar denegrir a imagem, certo? Para que ele então fique desacreditado. Fica desacreditado porque, você viu, fulano está devendo,
Você viu fulano fez isso, fez aquilo, mas no campo pessoal, não no campo das ideias. A discussão muitas vezes ocorre, né, quando você fala de um problema no condomínio, você fala do problema no campo das ideias. Ou você até mesmo às vezes ataca o trabalho do síndico, não o síndico. O trabalho dele, o trabalho dele está sendo ruim. E não qualquer... é um ataque, né? Não é, eu posso manifestar, meu direito de manifestar. Eu posso falar que está sendo ruim, eu posso pensar que está sendo ruim. Pode até não estar sendo ruim, mas eu posso pensar. E até que exista uma conversa e se organize as coisas, o que um síndico deveria fazer? Chamar para uma conversa. O síndico deveria fazer isso. Chama para uma conversa. Fala, olha, pera lá, você está soltando as penas ao vento aí? Como é que você vai colher tudo isso agora? Porque isso que você está dizendo não é verdade. Então esse seria o papel do síndico. De conversar, de conciliar, de trazer para perto dele. Certo. Só que quando ele inverte isso, ele começa a atacar o pessoal, né? Porque fulano é negro, porque ela é mulher, ela não vai poder ser síndica. Foi o caso da Claudete. Foi, né? O caso da Claudete, uma aluna nossa. Você é mulher, você acha mesmo, seu marido vai deixar você ser síndica? Sabe, assim como uma você questão... Você vai conseguir cuidar da sua casa? E como é que vai ficar a sua criança? Sabe assim? Tentando falar isso, só que não falava para ela. Falava isso no grupo de moradores para tentar denegrir a capacidade. Então assim, ela não teria capacidade porque ela é mulher, eu até fiz um vídeo sobre isso. Sim. Ao vivo, né? Ao vivo, fez essa com ela, ao vivo. Exato. Ou, por exemplo, denegrir ela porque é esposa, é casada, tem obrigações com o lar e não poderia ser síndica. Então, você vê... Porque é mãe, né? Então, isso é muito ruim, né? Então, isso é ser perseguido, Arthur. Certo. É quando vai para o campo pessoal e não para o campo das ideias, ou quando utiliza de dois pesos, duas medidas. Ok. E qual a diferença no caso da pessoa não estar sendo perseguida? Imagina assim, eu estou passando por um problema no meu condomínio, o Arthur acha que o síndico está perseguindo ele. Okay. Como saber? Que agora você falou o que é ser perseguido. A gente entendeu. E o que poderia não ser, né? O que não é ser perseguido. Então, vamos lá, vamos pegar alguns exemplos para facilitar. Tá. Condômino pega e fala, eu gostaria que fosse feita uma cobertura na vaga de carga e descarga. Porque quando a gente vai descarregar as compras do carro, se está chovendo, molha. O síndico não tem isso previsto no orçamento, na previsão orçamentária do ano. E o síndico responde, olha, eu vou orçar, vou fazer as cotações para colocar na previsão do ano que vem. Vou ver o que o conselho acha. Exato, mas neste momento eu não posso. Claro que entende? Vemos que geralmente é um gasto alto, né? Sim, mas mesmo que não fosse, entende? Uhum. Às vezes o síndico vai ter que falar não. E pelo fato de você ser uma pessoa com muitas ideias e você colocar suas muitas ideias e receber muitos, não dá, não posso agora, ainda não é o momento, não porque não é viável. Os condôminos, né? Não aprovam. Não, a maioria dos condôminos não querem isso como prioridade. Acontece muito isso, né? E aí a pessoa acha que porque recebeu não, ela está sendo perseguida. Outra coisa, a pessoa, ela pisa na bola, né? Pisa na bola no regimento interno, pisa na bola em relação à convenção. Aí o síndico manda lá uma advertência. Às vezes é por causa de barulho, festa de madrugada. Mas muito, né? Meu filho é jovem, né? Ele está me perseguindo, Tá perseguindo meu filho, porque meu filho é jovem. Mas não, existem regras, né? Então, nesse campo, então seria um segundo exemplo para mostrar que não é o síndico que está perseguindo, é você que está errando, está pisando na bola e automaticamente o síndico tem que agir, porque senão já é um banana, é medíocre.
Então aí nesse ponto... E não seria justo com os outros. Não seria justo, não seria correto com os outros. E tem o terceiro ponto. Você teve o direito de falar publicamente que você não gosta do trabalho do síndico. Você teve o direito de falar publicamente que acha que faria melhor que o síndico, ou que acha que aquele trabalho que o síndico está fazendo não é de qualidade. Depois que esse síndico assumiu, isso aqui virou uma favela, ok? Uma bagunça. Ok, então você está falando no campo das ideias, do serviço, dentro do seu direito de falar em relação ao trabalho. Aí de repente vem o síndico, já que você falou publicamente num grupo de condôminos, esse síndico agora, publicamente, ou em uma assembleia em assuntos gerais não passíveis de votação, ele levanta o caso e ele fala, olha, unidade tal, fulano de tal, reclamou publicamente deste assunto, estou aqui agora explicando isso. E naquele momento, ao lhe dar a explicação, você passa vergonha, porque os outros vão olhar para você e falar assim, você é um mané mesmo, né? Você está reclamando de um negócio, você não conhece a lei? Porque às vezes o condômino reclama de alguma coisa, mas ele não conhece a lei. Ele reclama, por exemplo, que você não dá multa para o condômino de cima, e ele fala porque o síndico é desculpa o termo, um bunda mole. Não, mas banana. Até ele não conhecer Entendeu? todas as leis, não é o problema, né? Até aí tudo bem. O problema é ele atacar. Então, ele atacou o serviço. publicamente. Então, ele atacou o serviço do síndico publicamente. Sim. Então, sem ter ido buscar a fundo informações. se tá certo ou não tá certo. Qual é o direito do síndico agora? Se defender. Se defender publicamente. Como está sendo tratado de trabalho, de ideias, o síndico responde também no campo de trabalho e ideias. E ele mostra, olha, eu realmente não apliquei a multa por conta desta lei municipal, por conta desta convenção, por conta de falta de provas, por conta do horário, era permitido. Então, naquele momento, o síndico, tudo que eu falo, ele diz que eu estou errado, está me perseguindo. Então você percebe, isso não é ser perseguido, isso é o síndico simplesmente, ou a síndica, defendendo o seu trabalho, mostrando que aquela reclamação pública é improcedente. Perfeito. Ok. E quando foi a primeira vez que você viu isso na prática? Quando foi a primeira vez que você viu um síndico perseguindo um condômino, um morador? E como é que foi? Olha, foi pelas redes sociais, pessoas que nos seguem, que assistem nossos conteúdos, e eu recebi uma mensagem. E a mensagem era exatamente essa. Depois que eu fui contra a votação do síndico, tudo que eu peço, ele me persegue. Vou dar exemplo. Tentou alugar o salão de festa? Não está disponível. O amigo foi e alugou para ele. Estava disponível. 2 pesos. 2 pesos, 2 medidas. Né? Vamos pegar um outro caso também, veio através de redes sociais. Olha, o síndico me deu advertência por questão de barulho. Só que eu não estava fazendo barulho. Estava assistindo televisão, volume 12, 13, estava normal. Não estava acima. Eu recebi advertência. Falou que a minha televisão estava muito alta. O que eu faço no caso desse? Então, normalmente as perguntas que a gente recebe nas redes sociais são pessoas confirmando aquilo que a gente fala, atestando porque elas vivem isso na prática, aconteceu com elas, ou agradecendo porque serviu de resposta, ou muitas vezes são questionamentos, são perguntas, exatamente para tentar fugir de uma situação. Teve um caso de uma moça aqui de Campinas, que a questão dela é a seguinte, ela tinha trocado a fechadura da porta. Ela tinha colocado uma fechadura especial dessas eletrônica, tá? E o síndico mandou para ela um comunicado dizendo, ou você tira a fechadura, eu vou multar você. Porém, na convenção não falava nada.
no regimento interno não falava nada. E ela falou, David, o que eu faço? Então, nessa situação, foi uma das vezes que eu, né, uma das primeiras, porque foi quando nós começamos a publicar nossos conteúdos, Sim. e aí nós começamos a receber esse tipo de retorno. Porque até então, antes de ser síndico, como condômino, eu não tinha sido perseguido. Eu já estava morando em condomínio 5 para 6 anos, eu não tinha sido perseguido como condômino. E aí, nesse caso, eu vi o sofrimento dessa pessoa e, é claro, né, nós demos ali toda a orientação do que fazer. Eu posso explicar isso melhor depois. Tá certo. Bacana. E, bom, e se não quiser acabar com a perseguição? Se o condômino não quiser parar com a perseguição, é que parece até meio contraintuitivo, né? A pessoa, pô, tá sendo perseguida, quero continuar sendo perseguido. Não é isso. A questão é assim, tô sendo perseguida, mas deixa pra lá, vou deixar que fale, pode falar, não tem problema, vou fazer outra coisa, entendeu? A pessoa procrastinar uma solução. Tá, ou esperar que ela vai se resolver sozinha. Ou esperar que ela vai resolver sozinha. Olha, não é incomum isso, gente. Se nós pararmos para analisar os temperamentos, existem 4 tipos de temperamento. Os coléricos, os sanguíneos, mas também tem aqueles que são bem passivos, né? Então, por exemplo, o seu temperamento é? Eu colérico e melancólico. Melancólico, ok. Se você não fosse colérico, provavelmente sendo apenas melancólico, você seria desse grupo do deixa quieto. Você reclamaria, ia chorar, ia ficar triste, chateado, mas você não iria partir para o ataque. Você tá não me iria... chamando de briguento? Tô. Entende? Então, se você não iria partir para autodefesa, você ia falar assim, uma hora eles param de falar de mim. Eu tenho amigos assim. Né? Eu tenho amigos assim. Não tá errado, né? É o jeito dele. É o jeito dele. Então não tá errado. Ele simplesmente, os outros falam dele, ele não se afeta, ou se ele se afeta, ele sofre sozinho, mas ele não revida. E ele acredita que um dia vai acabar, porque aquele ditado, quando um não quer, 2 não brigam. Né? É um ditado verdadeiro? Em relação à briga é verdadeiro, mas em relação à difamação não é, né? Em relação a denegrir a imagem, acabar com a imagem do outro, a gente vê isso muito na política hoje em dia. As pessoas criam fake news, as pessoas jogam mensagens falsas, as pessoas interpretam só um lado da mensagem, sempre para tentar denegrir o outro lado. E quanto mais difama e menos se defende, mais a aparência que a difamação é verdadeira. Sim, porque, inclusive, não vou falar de política aqui, mas existe um grupo de pessoas que sempre fazem isso. Eles falam mal, é mentira. Mas eles repetem tantas vezes a mentira que parece que é verdade. Então, na cabeça de algumas pessoas, de tanto ouvir aquela mentira... Algumas não, da maioria. Né? Da maioria. De tanto ouvir aquela mentira, sem nenhuma reação de defesa, passa, não é mesmo? Aí fala, a pessoa não está se defendendo... Porque é verdade. Se fosse mentira... Se defenderia. Ok? Ok. Bom, e então... Se a pessoa, no caso você, não decidir parar com essa perseguição, o que vai acontecer é que isso só vai piorar. O que vai acontecer é que você só vai ficar concretizado que a difamação é verdadeira. Entendeu? Só vai estar concretizado que o que estão falando de você é mentira. E aí vai por terra a sua honra. O que mais vai por terra? Olha, a pior coisa que tem é quando alguém denigre o nome do outro. Vai o nome. Entendeu? Então não é uma coisa que você deveria, por mais passivo, por mais calmo, tolerante que você seja. Paciente. Paciente. Defenda
o seu nome, defenda a sua honra. Para se defender, você não precisa gritar, esbravejar, nada disso. Ameaçar, ofender. E muito menos falar mal da pessoa, do outro, né? Apenas defenda, mostre que é uma mentira, mas não precise falar da outra pessoa. Mas se você não fizer, vai piorar. Ok. E qual o melhor momento para começar? Né? Então, a gente já entendeu o que é e o que não é perseguição, já entendemos do porquê devemos agir. Agora, qual o melhor momento? Tem alguma época do ano, uma época do mês? Não sei, né? Não, isso aí é muito do fleumático isso, né? Porque o fleumático, dentro dos 4 temperamentos que eu estava citando, o fleumático ele é muito planejador, né? O melancólico também. Mas o fleumático ele é muito assim didático, tudo tem que ter o tempo certo para fazer as coisas e tal. Então ele vai, não, deixa eu pensar aqui, nós estamos no verão, estamos no inverno, eu vou, né? Se continuar até o inverno eu vou fazer alguma coisa. Não, mais ou menos assim, começou a pegar fogo dentro da sua casa, o que você tem que fazer? Apagar o incêndio. Apagar o fogo. Você está andando com o teu carro, o carro começa a pegar fogo, o que você tem que fazer? Usar o extintor de incêndio, você vai apagar o fogo, você vai apagar o foco que pode destruir o carro, que pode destruir a casa, que pode colocar em risco. Então começou a perseguição. Apaga o fogo. Apaga o fogo. Se defenda. Os primeiros sinais. Foi pessoal? Se defenda pessoalmente. Foi em público? Se defenda publicamente. Ok. Agora me veio aqui a cabeça, não estava nem escrito aqui. Quais são os primeiros sinais de perseguição? Né, que eu vi que você agora falou aqui. Qual o melhor momento para começar? Começou a pegar fogo? Vai e apaga o fogo. Começou a perseguição? Vai e acaba com a perseguição. Vai se defender. Agora, quais são os primeiros sinais, assim? Quando isso acontece com recorrência. Com recorrência. Aconteceu 2, 3 vezes, está errado. Porque uma pessoa errar uma vez... Acontece. Então, errou com você pessoalmente. O que você faz? Vai conversar. Vai falar, escuta, você errou comigo. É a primeira vez, hein? Você errou comigo. Por que você fez isso? Por que você me deu essa advertência? Por que você disse que para mim não tinha vaga e no dia seguinte outra unidade solicitou e você liberou o salão de festas? O salão de festas. Você falou no começo. Que nem eu falei no começo. Então, esse tipo de coisa aconteceu no pessoal, resolva no pessoal. Mas resolva já na primeira. Pô, aconteceu uma. Anota lá, aconteceu uma. Vai lá e fala. Vai lá e fala. Vai apagar o fogo. Aí, aconteceu de novo. Opa. Vai lá e fala. Anota, aconteceu de novo. E esses são os sinais. São sinais. Então, se está sendo recorrente, o que é recorrente? 2, 3 vezes. Aí, meu amigo, você precisa partir para o ataque de se defender, de exigir seus direitos. Porque você também, como condômino, você também é dono, você é sócio do condomínio. Sim, e atacar não é, que nem você falou, não é ir lá e ofender, não é ir lá falar mal. Não é partir para porrada, nada disso. Pra porrada, né? Falar a verdade, falar buscar os direitos. Exato. Use a lei. Use né? a lei. Então, por exemplo, você está sendo perseguido por conta de barulho. Ah, porque você fez barulho e te dei advertência. Beleza. Quantos decibéis? Quantos decibéis? Qual horário? Testemunhas. Prova tudo isso. Tem Quem que ter mais prova. Ouviu? Quem mais você ouviu? sabe que foi a minha Exatamente. Eu tô com um caso lá de um condômino, tem 2 condôminos, mas aí o caso deles não é perseguir o síndico, o caso deles é perseguir um grupo de pessoas do condomínio. Eu nem faço parte desse grupo, mas eles claramente perseguem. E aí esses 2 indivíduos, essas 2 unidades, um reclamou
que eles, numa festa, estavam falando palavrão. Ok, a janela dele dá para o lado da churrasqueira, embora bem alto, mas dá na direção da churrasqueira. Pode ser que ele ouviu alguma coisa? Pode. Só que a segunda pessoa que reclamou após ele, inclusive mencionado por ele que essa pessoa ia reclamar também, estava com a unidade dela aprumada, a janela é do outro lado. Você pode estar falando o que você quiser no lado sul, que lá no lado norte ninguém vai estar ouvindo. Mas ela reclamou que ela ouviu lá. Então isso é perseguição. Então numa situação dessa de perseguição, o que você tem que fazer? Você tem que ir resolver. Não pode deixar de resolver, não pode deixar de conversar. Os primeiros sinais. Os primeiros sinais. No caso desses, a gente percebe que é recorrente. É porque o fulano saiu sem abrir o portão, ele buzinou e mandou abrir. É porque fulano estava lá no salão de festa e ele falou palavrão. É porque a filha do fulano está correndo na quadra. É porque a filha do fulano está no playground. Então assim, você percebe que as reclamações são recorrentes. Okay. Então, no caso, quando o condômino percebe que o síndico está de forma recorrente só tratando do assunto com dele, aí ele precisa tomar cuidado e se defender. Além do sinal da recorrência, tem algum outro? Não tem. O sinal é a recorrência. Começou a ser recorrente. Segunda vez. Então, começou a ser recorrente, e lembrando, porque ele está usando 2 pesos e 2 medidas. Ou pessoal. Ou falando da pessoa. Então tem que ser isso. Seja em uma situação pessoal, seja numa situação, entre aspas, indireta, ou seja numa situação pública. Ok. Né? Okay? Bom, vamos lá. E quais são os maiores erros? Né? A gente entendeu aqui os sinais, então começa a ser recorrente, opa, tá me perseguindo. Agora, para resolver a perseguição, quais são os maiores erros que as pessoas cometem ao tentar resolver essa perseguição, tentar acabar com essa perseguição? O primeiro erro é não fazer nada. Não fazer nada. Não fez nada é o primeiro erro. Vou deixar passar. Porque acha assim, não vai passar. Não vai passar. Só vai aumentar. Só vai aumentar. Ok. Então, não vai passar. Exceto aquele caso que foi a gente fala muito assim, um ponto fora da curva, né? Para quem faz gráfico, a gente muitas vezes fala, isso aqui é um ponto fora da curva. A curva é crescente, mas neste mês a venda foi fraca. Então, um ponto fora da curva. Nessa situação... É um caso isolado. É um caso isolado, tá bom? Então... É o que você falou sobre a recorrência. Né? Não é recorrente, né? Então, tirando isso, o maior erro, com certeza, é não fazer nada. O segundo erro é partir para o ataque pessoal. Ofendeu, vou ofender de volta. Vou ofender de volta. Mas por que é um erro? Porque você perde a credibilidade. Todo mundo que vai ver você ofendendo o outro no pessoal vai perceber que você perdeu o controle da razão. Então, se você perde o controle da razão, as pessoas passam a te dar menos crédito. Neste último 7 de setembro, eu vi 2 jornalistas discutindo o caso do 7 de setembro. Bolsonaro, Lula, esquerda, direita, essa polêmica toda aí. E uma das jornalistas estava bastante exaltada. Embora as palavras delas estavam corretas, mas ela estava muito exaltada. Então a oponente dela no debate falou o quê? Para vocês verem como eles erram. Né? Não estou falando aqui que foi nem da direita nem da esquerda, eu não defendo nem A nem B. Não estou aqui para isso. Mas ela dizendo assim, para você, a que ao meu ver estava com argumentos... melhor argumento. Não, a que tinha melhor argumento perdeu o equilíbrio. Perdeu o equilíbrio. E a que, vamos dizer assim, parecia estar errada, se aproveitou disso para dizer que a outra estava errada porque perdeu o equilíbrio. Entendeu? Então aí parou de discutir, veja, parou de discutir a ideia para discutir o pessoal, para discutir o equilíbrio. Então, quando você perde o equilíbrio,
as pessoas vão parar de olhar o campo das ideias e vão passar a olhar o campo pessoal, porque chamou muito a atenção. Sabe? Fez sombra para a ideia, vamos dizer assim, né? Para o debate, e o debate agora passou a ser a pessoa. E aí não é mais o síndico que está perseguindo. É o condômino que está querendo brigar. Que é desequilibrado, que é desequilibrado, brigão, que é doido, porreta. E aí vai. É isso aí. Que Entendeu? não concorda, que está com briga pessoal, que E quer aí, tirar o síndico. aí tem uns que falam, tá com o diabo no corpo, né? E por aí vai, entendeu? Ah, esse cara é maluco, tá com o diabo no corpo. Deve usar drogas, né? Vai ver que tava bêbado. Então, assim, o pessoal vai para esse outro lado, por quê? Porque está desequilibrado. Então, a gente não pode perder o equilíbrio. Então, é recorrência... Não, perdão. Não fazer nada. Não fazer nada, né? Então, viu a recorrência, tá recorrente e deixa para lá. Sim. Muito comum nos fleumáticos e nos melancólicos. Certo. Sofre sozinho e espera passar o verão. E nada de errado, né? É o jeito deles. Do mesmo jeito que o colérico e o sanguíneo já é muito o inverso disso, já vai para cima logo, entendeu? Também nada de errado, mas os dois extremos não colaboram muito. Não colaboram muito. E o segundo? Então vamos lá, o primeiro a gente falou é não fazer nada. O segundo é a questão da pessoa revidar no campo pessoal e não no campo das ideias. Então, revidar a ofensa, revidar o ataque, bater boca, a parte pro pessoal. A agressão, perder equilíbrio. Agora vamos pro terceiro, que agora foi 1 e o 2. E o terceiro? Tá, vamos lá. Deixa eu lembrar aqui. Primeiro a pessoa não fala nada, depois ela acaba indo para a questão do pessoal. É a questão de você jogar no vento, né? Não vou falar não. Soltar as penas ao vento. Soltar apenas ao vento, ok? Então, quando a pessoa solta apenas ao vento, veja, o ataque foi pessoal e ela usa uma via pública para responder, Entendi. É um erro. Entendi. Então, o terceiro erro seria... tornar público algo que é pessoal. Entendi. Então, você não torna privado. É privado. Só entre você e o síndico, ou você, o síndico, e mais, sei lá, o grupo gestor, o conselho, tá, né? Mas privado mesmo. E aí você passa a se defender publicamente, sem que ou atacar publicamente, isso, sem que o síndico tenha feito nada público. Perfeito, é isso aí. Então, quando você parte para o público, que direito vai dar ao síndico? Se defender publicamente. E aí a coisa vai ficar pior. Porque se o síndico, com seus apoiadores, vão começar a metralhar você, e se você não tiver base sólida, constância, né? Se você não tiver prova, se você não tiver as coisas que realmente faz a diferença, vai ficar ruim para você. E vai ficar ruim também por aquela pessoa. Pensa assim, ó, eu falei aqui de 4 temperamentos, né? Do outro lado, existe um grupo de pessoas que não estão envolvidas ainda, e elas também têm seus temperamentos, e depende do outro lado tem lá um grupo grande de fleumáticos, e ele vai ver você atacando o síndico publicamente de algo que era privado. A conversa ninguém sabia. E aí a pessoa começa a ver que você está atacando o síndico. O que ele vai pensar? Perdeu a linha. Entendeu? Vai pensar, está perseguindo o síndico. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O tiro sai pela culatra. O tiro sai pela culatra. Então o condômino precisa ter muita tranquilidade na hora de agir, mesmo que seja um síndico medíocre, que nunca atende seus pedidos e não faz nada, é o medíocre. E tem o autoritário, que não atende porque usa de 2 pesos, 2 medidas. Então tem que tomar muito cuidado. No privado, responda no privado. É algo que seja geral, então responda no geral. Ok. Publicamente. E, finalmente, como é que resolve a perseguição? Tá, vamos pegar o caso. Veja, eu poderia citar aqui o caso do Mário.
Sorocaba, perseguido pelo síndico porque ele foi oposição ao síndico, porque o síndico estava realmente fazendo coisas erradas. O síndico então começou a persegui-lo, dando advertências sem ter base legal para isso. No caso dele, vamos pegar também o caso da Alessandra, um caso muito parecido. Ela foi oposição ao síndico, o síndico então começou a perseguir, né? E nos dois casos, a minha orientação foi: vamos verificar o que fala a convenção e o regulamento interno. Tem base legal para isso? Era o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto para acabar com a perseguição é ver se o que o síndico está fazendo tem base legal. Exatamente. O primeiro ponto é isso. Primeiro ponto é isso. Veja a convenção, regulamento interno, veja Código Civil, lei municipal, sobre zoneamento, né? No caso de barulho, né? Porque, por exemplo, em São Paulo, Curitiba, várias cidades, o que determina a questão do barulho, se está dentro ou fora do normal, é a lei de zoneamento. E a lei de zoneamento fala sobre isso. Então, você tem que avaliar se existe base legal. Opa, peraí, eu estava realmente pisando na bola? O meu filho estava fazendo barulho fora do horário? Então, nestas circunstâncias, você fala, poxa, realmente eu errei. Amigo, põe o rabinho no meio das pernas e quietinho. Mas está me perseguindo. Não é perseguindo por quê? Você estava errado. Então não é perseguição. Agora não, tem base legal. Eu tenho base legal, eu estou dentro da lei. Eu não estava fazendo nada de errado. Então esse é o primeiro passo. Conforme o Código Civil, conforme a convenção, regulamento interno, lei municipal. Ou estadual. Eu estava correto, então não tem motivo para receber advertência, para receber a multa, para receber a bronca, para ele ter mencionado o meu nome numa assembleia, ok? Então, esse é o primeiro passo. No caso daquela moça de Campinas, que eu citei, que pelas redes sociais falou da fechadura eletrônica, não tinha na convenção, não tinha no regulamento interno, que não poderia colocar uma fechadura eletrônica. Em dias em que nós estamos cada vez mais evoluindo, né, em questão de segurança, e hoje ter uma fechadura eletrônica é algo muito comum. Sim, e aí, no prédio da minha mãe Então. Todas as fechaduras são eletrônicas. Mas aí veja, lá a construtora padrão, né? já colocou como padrão. Agora, aonde a construtora não colocou como padrão, eles falam que você não pode alterar o padrão, cor das paredes, modelo. Às vezes fala, às vezes não, modelo da porta, tal. Que você não pode, por exemplo, pendurar as coisas no hall. Então, é para manter um padrão, para manter um equilíbrio. Olha, você não pode pintar o hall, por exemplo, o teu hall é branco. Você não pode pintar de azulzinho claro porque você gosta da cor do céu. Não, você tem que manter o branco, então isso é padrão. Só que no caso da fechadura, para essa moça de Campinas, não me lembro agora o nome, não falava. Não falava que não podia trocar a fechadura. Então, o que eu orientei para ela? O mesmo que eu orientei o Mário, o mesmo que eu orientei a Alessandra. Você vai fazer, você primeiro, vamos pesquisar a questão legal. Pesquisou e não tinha. 2, vamos agora escrever. Vai fazer um e-mail ou vai fazer uma carta registrada, depende do grau de perseguição. É a primeira vez, não é recorrente, mas chegou a advertência verbal ou escrita dizendo, ou você troca a fechadura em 30 dias ou nós vamos te multar. Era esta a questão dela. E ela falou, o que eu faço? Eu falei, então agora você vai fazer o quê? Um e-mail dirigido ao síndico, copiando a administradora, para que existam testemunhas, copiando alguém do grupo gestor. Veja, até então não está público. Você não está mandando com cópia para os condôminos. Você está mandando cópia para quem administra o condomínio. Olha, em relação à advertência realizada em tal data por fechadura eletrônica, pesquisei a convenção, pesquisei o regimento interno. Nenhum dos dois falam nada a respeito desta padronização. Portanto,
esta exigência não é legal. Solicito o cancelamento da mesma para que eu não precise tomar outras medidas. Até ali você não ameaçou, você só deixou claro o que você vai fazer. E não foi publicamente. E não foi publicamente. Foi apenas para quem administra. Ou seja, está respondendo a quem o síndico. E normalmente o grupo gestor sabe das advertências que o síndico aplica. Então se copia também o grupo gestor. Se copia o grupo gestor e se copia a administradora. Porque o síndico solicita a administradora enviar a advertência, né? Ok, então só revisando o primeiro passo. Estudar a base legal. Ok, estudar a base legal, saber se você está dentro da lei ou se o síndico está dentro da lei. Segundo, responder por escrito. Responder por escrito. Dependendo do grau, responda. Se for a primeira vez, pode ser um e-mail. Se a coisa continuou, carta registrada. É só fazer uma carta, ir nos correios e falar: eu quero mandar essa carta para esse endereço, que ela seja registrada. Eles vão registrar a carta. Quando esta carta foi entregue, você consegue acompanhar pelo site dos correios que ela foi entregue, quem recebeu, data e hora que recebeu, porque isso é fundamental para o terceiro passo. O terceiro passo... o segundo de forma privada. Privada ainda. Síndico, conselho e administrador. Sim. Ok. Ok? Vamos lá. O terceiro passo é você... Aí você já vai fazer a coisa de ficar diferente. Porque se continuou... Veja, você tentou por escrito, num bom tom, em uma esfera amigável. A partir de agora, você vai partir para uma esfera judicial. Ok? Quando você declara guerra, aí está declarado, amigo. Aí você tem que falar para todo mundo. Aí você tem que avisar o máximo de pares, máximo de condôminos. Até a mãe do síndico. Tem que avisar o máximo de condôminos possível, dizendo assim, ó, ele está me perseguindo agora. Já tentei conversar, já enviei e-mail, falei com o conselho, falei com o administrador. Não resolveu. Falaram que quem decide é o síndico. E o síndico disse que é para eu trocar. Ele está me perseguindo. O próximo a ser perseguido é você. Então, numa situação... aconteceu comigo, vai acontecer com você. Está acontecendo comigo, vai acontecer com você também, a partir do momento que você fizer X, a partir do momento que você falar Y, discordar de Z. E aí a pergunta é, mas eu não tenho o e-mail de todo mundo, eu não tenho o WhatsApp de todo mundo, como é que eu faço isso? Faça uma carta e coloca na caixa de correspondência. Faça uma carta relatando o que aconteceu, os passos que foram dados, copia essa carta e coloca na caixa de correspondência de todo mundo. E fala para eles, toma cuidado, porque você é o próximo. O que vai acontecer? Vai criar uma pressão em cima do síndico para tratar o assunto. Para tratar o assunto. Só nesse momento que você vai a público. Veja, quando você manda a carta, eu esqueci de dizer uma coisa. Coloque na carta que você solicita, olha só, que você solicita que o teu caso seja tratado na próxima assembleia. E que se em assembleia os condôminos decidirem que não pode, você tira a fechadura. Foi exatamente isso que eu orientei a moça. E aí também não tem que fazer, porque aí vai ser voto de assembleia. Aí é voto de assembleia, aí não tem o que fazer. Só que atenção, né? Voto de assembleia, para casos que tem que alterar a convenção ou regimento, tem que ter 2/3. Quando é que você consegue 2/3 numa assembleia? Praticamente quando vai sortear vaga de garagem. Quando precisa sortear vaga de garagem, porque tem condomínio que não precisa. Ou eleição de síndico. Então, às vezes também não tem. Então, essa assembleia precisa ser convocada, informando que tem que ter 2/3, que o objetivo é discutir um assunto que vai determinar se altera a convenção ou não. Se alterar a convenção, ok, eu volto a minha fechadura para manual. Se não alterar a convenção, eu não troco. Acabou o problema dela.
Acabou o problema dela. Por quê? Porque o síndico nunca levou para a Assembleia. O síndico parou de falar que ia multar, que ia dar advertência, acabou. O problema acabou. Ele não vai querer ter o trabalho. Ele não vai querer ter o trabalho. Entende? Então, é a melhor coisa que você pode fazer. Só que, e se ela fica calada? Ela ia receber a segunda advertência, ia receber a multa, ela ia ter que trocar a fechadura. Daqui a pouco ela não ia poder alugar o salão de festa, que nem você falou, que foi o caso com o outro. Então, se ele tivesse perseguindo a ela, sim. Sim. Neste caso, ela entendeu como perseguição porque ela sabia que ele estava usando de 2 pesos, 2 medidas. Ela sabia que existiam outras unidades que tinham fechadura. Ela foi até essas unidades. As unidades tinham trocado até a porta, né? E ela falou com esse pessoal, e esse pessoal falou, não, eu não recebi advertência. Então tinha alguma coisa errada com ela, não era declarado a perseguição, mas ela foi assim, a única que foi pega. De repente, ele tentou a sorte, dá certo com ela, eu tenho argumentos para fazer com os outros, né? Não é uma prática boa, mas ele tentou. E aí, nesse caso aí, que ela sentiu-se perseguida, ela, orientada por nós, tomou as ações corretas, vamos dizer que o caso foi arquivado. Ok, então, 3 passos, né? Primeiro, buscar a base legal. Saber se você está na lei ou se o síndico está na lei. Segundo, conversar através de e-mail, registrar através de e-mail ou carta quem administra o condomínio. Quem são? O síndico, o conselho, a administradora. Isso. Ou o conselho é o grupo gestor, né? Grupo gestor. Grupo gestor. Ou se tiver o subsíndico também. Isso. Não deu certo, aí só que você vai a público, escrevendo uma carta, colocando na caixinha de todo mundo, ou se tiver, só que um pouquinho difícil, WhatsApp, manda para todo mundo. Importante, eu acho que é importante lembrar para não fazer isso em grupo, né? Não, o grupo nunca funciona, gente. Esse negócio de grupo nunca funciona, não é o melhor. Porque vai criar uma discussão boba. É mais rápido, mas você só dá... É um racha desnecessário, tá? Vai ter gente que não vai entender e vai começar a te difamar, a reclamar com você. Não é uma boa. Grupo não é uma boa. E aí sim, depois que você foi a público, aí você vai para uma ação judicial. Entendi. Okay? Então aí é o quarto passo. Vamos dizer assim, é a tua tentativa máxima aí para ação judicial. Você, no caso do terceiro passo, você foi a público, pediu uma assembleia para que seja votado e que aí sim esteja dentro da lei, né? Então, o pedido da assembleia já foi no segundo passo. Quando no e-mail, você mandou o e-mail ou mandou a carta registrando, você já coloca no conteúdo da carta que você gostaria que o assunto fosse tratado em assembleia, visto que não tem base legal. E até que seja tratado em assembleia, que tudo fique como está. Ok. Ok? Ok. Não resolvendo, continuou perseguição, continuou o síndico reclamando, ameaçando multar, então, ofendendo. Isso não, então congela tudo, né? Enquanto não é tratado na assembleia, se congela. Continuar, sim. Aí vai para o terceiro passo. Vai para o terceiro passo, que é levar a público. E, junto com o terceiro passo, então, o quarto passo, dar entrada no jurídico mesmo. Então é 2 em 1, vai. 2 passozinhos. Mas acaba, né, falando, são 4 etapas. Mas a terceira, quando você parte para briga, você partiu para briga, ou seja, você está indo para as cabeças, como a gente fala, ok, já abre a ação. Fala para todo mundo e abre a ação. São 2 trabalhos, falar para todo mundo e abrir a ação. E essa ação? O que ela fala? Essa ação é você dizendo, né, o teu advogado vai orientar, mas é uma ação que fala para tornar nula as advertências, as multas, para, no caso, punir administrativamente o síndico que deu esta advertência e multa. Ok. De repente também exigir danos morais, ok? Caso tenha sido público, exige-se danos morais. Uhum. Alguns advogados acabam entrando com danos pessoais na questão de, olha,
como o meu cliente recebeu perseguição porque não tinha base legal, né? Automaticamente ele ficou depressivo, ele tomou remédio. Se realmente essas coisas aconteceram, coloca no processo para ser ressarcido de danos pessoais. Se teve que trocar a fechadura, por exemplo, até que a ação fosse julgada, então o custo de tudo isso, da fechadura, do serviço e etc., né? Então faz tudo isso. Isso vai estar na ação. E aí automaticamente o condomínio vai ter que pagar isso. E por que fazer isso? Fazer isso, primeiro, para dar um basta. Porque quando você não se defende, Arthur, é que nem nós falamos. A perseguição vai continuar. Hoje foi a fechadura e amanhã vai ser o quê? Mas só a carta a público não resolveria? Deveria. Mas se não resolveu, porque a carta vai a público. Como que vai se resolver quando a carta for a público? Fala para mim. Só na Assembleia. Só em Assembleia. Isto se... E aí o síndico continuou com... Então, mas isto se o assunto for para a Assembleia... Sim, tem síndico que não põe o assunto em pauta. O que você tem que fazer? Aí você vai trabalhar paralelamente, abaixo-assinado, para tratar, para exigir, ou melhor, para convocar uma Assembleia, porque os condôminos podem convocar a Assembleia, 1/4 dos condôminos se reúne, faz um abaixo-assinado para tratar daquele assunto. É claro que o condômino que não é bobo nem nada, ele vai engajar outros condôminos para ele ter pelo menos 50% mais um. Não do número de condôminos que normalmente vão em Assembleia. Só vai 15 na Assembleia dos 200 moradores, só vai 15. Vou engajar 8. Vou engajar 8 que eu ganho. 8 é maior que 6, eu ganho. Não. Tenta engajar os 200. Corre em cima da meta de 200. Eu só consegui 101. Melhor, né? Foi 50% mais um. Então, mas você tentou os 200. Tenta os 200. Ok. Ok? Ok. Então, ir atrás fazer a ação. E aí, se fizer ação, o que acontece? Qual o benefício de fazer essa ação? Primeiro, é manter a justiça. Segundo, porque é uma injustiça, concorda? Com você. Com você. E com os moradores. E com outros, porque se aconteceu com você, vai acontecer com outros. Então, primeiro, é uma questão de justiça. Segundo, é uma questão de direitos. Terceiro, é uma questão de, se é pública, né? Se torna pública, é uma questão de manter a sua imagem, o seu nome. Então, esses 3 pontos são fundamentais. Normalmente o síndico ele vai querer atacar alguém que ele vê que é fraco ou que seja muito forte a ponto de fazer sombra para ele. Então, quando você se posiciona se defendendo, você impõe limites. Então, esses 3 motivos aqui são suficientes. Bacana. Feito isso, resolve o problema. Resolve. Resolveu no caso dessa moça de Campinas. Da fechadura. Da fechadura. Resolveu no caso do Mário, tá? Resolveu. Ele não foi mais perseguido. E resolveu no caso da Alessandra. Ele tinha lá recebido uma advertência exatamente por essa questão de barulho e ela foi para se for, opa, pera lá, não é assim. Ok? Ela recebeu a advertência. Ela recebeu a advertência. Então, ela se defendeu. Então, nos 3 casos que eu citei aqui, os 3 casos se resolveram positivamente para o condômino que estava sendo perseguido. Bacana. Ok? Ok. E, claro, o caso da Alessandra foi assim, olha, você está errada, mas eu vou tirar a advertência. Então assim, a fala foi, você está errada, mas para não arrumar briga eu vou tirar a advertência. Ela estava errada? Não. Agora, o que importa aqui para nós? O que importa para nós é que o problema foi resolvido. Não importa o que pensa a cabeça do nosso opositor, daquele que te persegue. O que importa é que você, né, no caso não tem mais uma advertência, uma multa, não tem algo que manche teu nome. Né? É isso. Ok. Então, com isso acabou, né? Com isso resolveu o problema. Mas e se mesmo assim, mesmo sem entrar com ação, o síndico continuar? Então, mais alguma coisa que você possa fazer? Tá.
Veja, o terceiro passo era tornar público. Por que a gente torna público? Para avisar os demais que está tendo uma ação. Certo. Objetivo, engajamento. É isso. Você torna público para avisá-los da ação, de que eles também poderão ser perseguidos um dia e com isso obter engajamento, obter apoio em uma possível assembleia. Numa situação como essa, o síndico continua perseguindo, a justiça está sendo lenta, não resolve o problema, então vai para cima de novo. Vai para cima de novo. Como? Engajando, pedindo apoio para destituir o síndico. Entendi. Foi para ação, vamos desde o início, né? A gente viu, a gente está... Viu a base legal. A gente está dentro da lei. Isso. O síndico está errado em me cobrar isso porque não tem base legal. Legal. Beleza. Segundo, conversamos com quem administra o condomínio. Conversamos com o síndico, conversamos com o subsíndico, o grupo gestor, administrador, não resolveu. Beleza. E aqui no conversar também pedir em assembleia. Não pedir em assembleia. Não, pedir que seja tratado em assembleia. Perfeito. Tá? E esse conversar é por escrito. Por escrito. Não é só boca a boca. Não. Terceiro, não resolveu. Segundo, vamos para o terceiro, que é levar a público. Certo? Aí é o momento de levar a público. Porque tentou no campo pessoal, privado, não resolveu. Cartinha para todo mundo. Nada de grupo de WhatsApp. Quarto, que é junto com o terceiro. Não, então no terceiro ainda. Já engajá-los, pedir apoio. Sim. Para que em uma eventual assembleia ou por questão de processo eles possam estar com você Perfeito. Nessa luta, defendendo os direitos dos condôminos daquele condomínio. Perfeito. Tá bom? Quarto, aí sim o quarto. Que é entra lado a lado. É praticamente paralelo com o terceiro passo. Já entra com a ação. Entra com a ação. E aí não resolveu mesmo assim, entrou com a ação, o síndico continua, pediu a assembleia, o síndico continua, levou a público, o síndico continua e nesse caso eu acho que não vai nem continuar, eu acho que vai aumentar, né? Vai piorar. Vai piorar. Se ele não parou até aqui, então aí vai deslanchar de vez. O que você tem que fazer é correr e destituir. Correr para destituir, ou seja, você vai aumentar a sua... Engajamento. A sua ação, o engajamento. Você vai aumentar a sua força, veja, presta muita atenção. Se você não quer entrar numa briga, então não entre, né? Não entre. Não entre numa briga. Só que aí é o que a gente falou antes, né? O que vai acontecer, né? Falamos. Sofra as consequências de não entrar. Fica com a sua imagem denegrida, perca seus direitos. Talvez se mude do condomínio. Se muda do condomínio. Só que aí é aquilo, né? Você perde o patrimônio, você vende o apartamento mais barato. Normalmente, para sair correndo, você vende mais barato. Né? Então, assim, é só prejuízo. É só prejuízo. Quem não se defende, só sofre. Né? Em artes marciais, você sabe. A melhor defesa é o ataque. Entende? Então, é o que a gente tem que fazer nesse caso. Bacana. Tá bom? Você comentou sobre o Mário. Conta um pouquinho, como é que foi? O Mário é o seguinte, ele tentou ser síndico. Por quê? Porque o síndico era medíocre. Entendi. O síndico era medíocre. Não só medíocre, o síndico também, ele às vezes era medíocre quando era em relação a fazer atividades necessárias ao condomínio. E ele era autoritário, para você ter uma ideia, sem aprovação de assembleia, ele mandou instalar câmeras. Gastou uma fortuna. Ficou muito mais caro do que tivesse... na época a gente fez um comparativo de quanto ele gastou e quanto nós gastamos. Entendi. Então, no caso dele, além de ser incompetente, trabalhava sozinho. Trabalhava sozinho. Não ouvia os moradores. Sim. Fazia o que bem queria. O que ele bem queria. Perfeito. Porém, ele era muito forte no condomínio. Ele era muito conhecido. Ele tinha toda uma força de apoio dos terceirizados, da própria administradora, que queria manter o síndico por questão de interesse. Okay.
E aí o Mário bateu de frente com isso tudo que estava errado. E como ele bateu de frente com isso tudo que estava errado, ele começou a ser perseguido no campo pessoal. E aí? Aí ele perdeu para síndico. Eu lembro que ele começou a pedir orientação para nós, faltava assim coisa de menos de 15 dias, 10 dias. Então era muita coisa para fazer em pouco tempo, era muita coisa, era muito trabalho de engajamento. Não que seja impossível. Não é impossível. Mas você tem que intensificar. E se ele não acelerou o suficiente, automaticamente, então ele não conseguiu. Ele tem outras coisas para fazer na vida. Né? Trabalho e tal. Resultado, perdeu. E depois que ele perdeu, então o síndico se cresceu. O síndico falou, você não era meu adversário, agora aguenta a porrada. E aí o síndico foi para cima dele. Tá? O caso dele foi, se não me engano, foi uso indevido de salão de festa. Foi nessa esfera. E aí ele conseguiu provar por A mais B que não tinha nada de errado. De novo, base legal. Ele voltou para os mesmos passos. 1, base legal, estou certo. 2, mandou por escrito. O síndico percebeu que ele não estava sendo nem bobo, nem omisso, que ele não estava partindo para o campo do ataque pessoal, ele estava se defendendo no campo das ideias. O que o síndico fez? Eu vou eliminar aqui essa advertência. Baixou a bola. Acabou a perseguição. Arquivou. Então é isso que acontece. Quando você se defende, o outro lado vê que está errado, ele vai fazer o quê? Arquivar o processo, arquivar a advertência, arquivar a multa, vai parar de perseguir, que é o objetivo aqui de resolver. O problema não é o que fazer quando estou sendo perseguido, a solução é essa, se defenda de forma legal, que o outro lado vai arquivar, né, a perseguição. Bom, é isso, né? Você tem algum último recado? Olha, meu último recado seria o seguinte, gente, nunca deixe para depois o que você pode fazer hoje. Muitas vezes as pessoas ficam protelando. Eu vou esperar parar de chover, eu vou esperar o verão passar, eu vou esperar o inverno chegar, sei lá. Chegar perto da Assembleia. Chegar perto da Assembleia é clássico. Eu vou levantar na hora lá de assuntos gerais e vou falar um monte. É a maior bobagem. Todo mundo vai estar lá para me ouvir. Não vai. Entendeu? Vai tomar porrada. Então assim, não faça isso. Começou a pegar fogo, use extintor de incêndio, que é se defenda. Use a base, certo? Isso. Base está na lei. Isso. Converse através de e-mail e carta registrada, conversar com quem administra o condomínio. Terceiro. Leve a público. Se o segundo passo não resolver, aí você vai para o terceiro. Só se não resolver, aí você vai para o terceiro, que é levar a público, pedir assembleia. E aí, andar junto, que é a ação. Ação, mesmo com a ação, o síndico não parou, aí não tem o que fazer mesmo, é você destituir o cara. É isso aí. Bom, tá bom? Então, isso aí. Tá ótimo. Muito obrigado por ter acompanhado. Espero que você consiga resolver essa perseguição. Espero não, né? Tenho certeza que vai. Se seguir o passo, se seguir esses 4 passos, vai conseguir. Com toda certeza. Bom, é isso. Até mais e... Sucesso e paz, pessoal. Tchau, tchau.